Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs e amigos. Graças a Deus que Ele nos concede a oportunidade de juntos, mais uma vez, primeiro domingo de setembro do ano de 2020, nós nos reunirmos para juntos ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos, não apenas ouvirmos, mas também praticarmos. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 106, versículos 1 a 3, para você já leu a Bíblia, você que é membro da igreja, e ao final eu vou dar um recado muito importante para você que não é membro da igreja, que não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, para que você possa receber as programações. Salmo de número 106, versículos 1 e 3, que assim nos diz: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Nós vamos agora, queridos, ouvir uma canção, e no decorrer dessa canção, que fala que em espírito e em verdade nós adoramos ao Senhor. Você vai fazer esse pedido a Deus. Você vai pedir para que o Senhor fale com você através do seu Santo Espírito, para que nós possamos entender qual é a vontade do Senhor para nós. Ouçamos essa canção e logo em seguida nós faremos a leitura do texto, teremos uma oração e iniciaremos a pregação da palavra do Senhor. Te adoramos,
E aí você pergunta, mas pastor, como eu posso estar nos átrios do Senhor desse distanciamento? Queridos, mais importante do que você estar aqui na igreja, juntamente com nossos queridos irmãos Diácono André, Moisés, que fazem a transmissão desse culto comigo, mais importante do que você estar aqui, é você estar na presença do Senhor, porque é na presença do Senhor onde você pode receber dele amor, paz, bondade, misericórdia e graça. Queridos, o texto para a nossa meditação nesta noite está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 8. Nós faremos a leitura dos versículos 35 a 39. Nós estamos retomando a série de sermões evangelísticos que nós fizemos uma pequena parada. Você se lembra, você que assistiu às mensagens anteriores, nós fizemos uma série de 3 sermões. Nas semanas anteriores você ouviu as mensagens com o tema Ande por fé, ande com Deus e ande em oração. Nós retomamos a partir de hoje essa série de sermões evangelísticos e em Lucas, a mensagem de hoje é em Lucas capítulo 8, versículos 35 a 39, que eu vou pedir para que você, após a leitura, mantenha a tua Bíblia aberta. Nós retornaremos ao texto algumas vezes. Lucas capítulo 8, versículos 35 a 39, assim nos diz a palavra de Deus. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo do endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de que tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos curvamos diante de Ti. Não diante de um livro, não diante de um homem, mas diante de um Deus que é Senhor, que é Salvador, que é Criador, que é sustentador e que conduz todo o universo. Diante de um Deus que conduz também as nossas vidas e que sempre faz aquilo que é melhor para nós. Senhor, o Teu texto foi lido agora. Que Tu nos conduzas para esse momento importante, para esse momento que coroa o culto, que coroa este momento que nós estamos em Tua presença, ainda que à distância, que é o momento da pregação da Palavra de Deus. Que é o momento que nos exorta, que nos ensina o que devemos fazer. Porque nós ouvimos na semana passada que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas que também nós devemos ser praticantes da Tua Palavra. Então que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos molde. A semelhança do vaso que está nas mãos do oleiro, que o Senhor molde a nossa vida agora e o nosso caráter, para que nós possamos entender qual que é a Tua vontade para nós, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo e Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos e amigos, o texto, na verdade, ele é um pouco conhecido de nós, ele é familiar. Ainda assim, eu vou dar uma breve explanação do pano de fundo histórico, do pano de fundo geográfico, do que está acontecendo aqui. E Jesus estava numa terra conhecida como a terra dos Gerasenos. Como o próprio texto diz, ele está em um local que faz fronteira com a Galileia. Na verdade, os textos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas,
ele se difere um pouco porque Mateus fala que Jesus Cristo estava em Gadara, que é a terra dos Gadarenos. Já Marcos e Lucas falam que Jesus estava na terra dos Gerasenos, que é Gerasa. Mas eu preciso explicar para vocês uma coisa. Estas cidades faziam parte de uma quantidade de cidades que são 10 cidades, por isso tinha o nome de Decápolis. E essas cidades, que eram um grupo de 10, ficavam na fronteira oriental do Império Romano, que no Antigo Testamento era a conhecida cidade de Ramote Gileade, que você já deve ter ouvido falar, deve ter lido bastante também, como o nome de Ramá. E nós ouvimos muito essa cidade no Antigo Testamento quando nós estamos lendo as histórias de Salomão, de Acabe, de Jorão, de Acasias, de Josafá, dentre muitos outros. Pois bem, apesar dessas cidades fazerem parte do território israelita, essas cidades não viviam a partir das tradições culturais e religiosas do povo de Israel. E por isso o nome Decápolis, em grego, como eu disse, Deca, 10, polis, cidade, grupo de 10 cidades. Em resumo, elas eram algumas cidades greco-romanas. E por serem cidades greco-romanas, por conta da arqueologia, foram encontrados muitas... nas ruínas, nessa localização, encontrados templos, basílicas, diversas colunas. Foram encontrados também lá anfiteatros, áreas residenciais, que eram exatamente coisas típicas das cidades greco-romanas. Ainda dentro do território israelita, na região Transjordânia. E quando Jesus chega a essa cidade, o texto diz que ele encontra um homem que estava endemoniado. Na verdade, com uma legião de demônios. Quando esses demônios percebem que Jesus Cristo está chegando, que Jesus Cristo está se aproximando, esses demônios correm em direção a Jesus e fazem 2 pedidos a ele. O primeiro deles é que eles não fossem julgados já naquele momento. E o segundo deles é que eles saíssem do corpo daquele, se caso Jesus os expulsasse do corpo daquele homem, que era para que eles fossem enviados para uma manada de porcos que estava pastando ali naquele momento. Pois bem, Jesus permite, e isso é muito importante para nós, eu já preciso chamar a tua atenção para isso, porque Jesus já na terra, ele já tinha o poder sobre os demônios, e isso fica muito claro, porque ainda que encarnado, Jesus tinha autoridade. Então vejam que interessante, Jesus vai para uma cidade que fazia criação de porcos. Nós precisamos lembrar que para os judeus, os porcos eram animais imundos, ou seja, é mais uma comprovação de que aquela cidade não vivia de acordo com a cultura judaico, por conta exatamente disso, da criação de porcos. Essa cidade não vivia nas tradições culturais do judaísmo. E se Jesus se dirige a essa cidade para levar a mensagem da salvação, para pregar a uma cidade que é uma cidade gentílica, Jesus, vemos com isso que ele se importa com todas as pessoas, sem distinção, e é lá que Jesus Cristo liberta um homem. Mas percebam que outra questão interessante no texto. Esse milagre, tendo em vista que aquele homem estava oprimido, escravizado por uma legião de demônios, que na verdade nem o evangelho de Lucas, o qual nós estamos lendo, nem o de Mateus, mas apenas o de Marcos, ele relata para nós com uma riqueza de detalhes que esse homem ele vivia nos cemitérios, esse homem dormia nos cemitérios. Esse homem, ele não apenas dormia nos cemitérios, mas as pessoas tentavam acorrentá-lo por causa da sua violência. Ele era um homem extremamente violento, mas além disso, ele tinha uma força tão grande em virtude dos demônios que ele conseguia
quebrar aquelas correntes, ele conseguia quebrar aquelas cadeias que ele ficava preso, mas ele também, o texto de Marcos nos diz que ele ficava andando a ermo, dias e noites pelos montes, que ele ficava gritando, ele ficava se ferindo com pedras, ele provavelmente pegava as pedras e ficava golpeando a si mesmo. No entanto, esses demônios que tinham todo esse poder de fazer tudo isso contra esse homem, vejam que coisa, quando eles veem Jesus de longe, eles já percebem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e eles se prostram diante de Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo a soberania de Jesus e reconhecendo que Jesus era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores, e é nesse momento que Jesus pergunta qual que é o nome deles, e aí ele responde, Legião, porque somos muitos. Para você ter uma ideia, uma legião do exército romano tinha aproximadamente 6.000 soldados. Isso significa que a quantidade de demônios que estava no corpo daquele homem era uma quantidade imensa mesmo. Ainda assim, que fosse um número infinitamente maior, Jesus Cristo tinha o absoluto poder para fazer com eles aquilo que ele desejasse, ainda que Jesus Cristo estivesse em apenas um e a legião fosse uma quantidade enorme. E é por isso que no versículo 31 diz assim, rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Porque eles sabiam que o abismo é o destino final deles. Mas o texto continua. E aí agora que você conhece um pouco da história, eu preciso fazer uma pergunta para você, que na verdade é o tema da mensagem de hoje. Nós vimos que aconteceu um milagre na vida desse homem, tanto na leitura quanto na explicação, na breve explicação que nós fizemos agora, aconteceu um grande milagre que foi a libertação desse homem. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é o que fazer diante de um grande milagre? O que fazer diante de um grande milagre? Vejam comigo o versículo 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Quando eles olharam e viram que aquele homem que estava totalmente anteriormente, antes de ter o encontro com Jesus, ele estava totalmente liberto, possuído de demônios antes, mas totalmente liberto depois, aqueles homens ficaram apavorados, ficaram assustados, ficaram atemorizados, porque eles falaram assim, quem é esse homem que tem o poder de libertar aquele homem que estava totalmente possuído de demônios e ainda faz com que se ajoelhe perante ele e o adore? É claro que não é errado você sentir terror diante de um grande milagre. É claro que eu não estou falando, eu preciso abrir parênteses aqui, eu não estou falando dos milagres que os televangelistas apresentam aí por aí afora, mas é uma pena que em época de pandemia eles sumiram, né, não estão fazendo milagres, bem que eles poderiam estar aí nos hospitais, né, curando todo mundo, mas todos aqueles que estão com coronavírus, mas infelizmente esses milagreiros sumiram, é uma pena, agora que nós estamos precisando deles, né, agora depois que eu fechando esse parênteses, o problema não é sentir medo diante de um grande milagre, o problema não é se sentir atemorizado, até porque um milagre verdadeiro, ele foge da nossa racionalidade. Um milagre verdadeiro, ele foge da nossa compreensão. Um milagre verdadeiro, a ciência não pode explicar. Nós vemos, inclusive, no versículo 25 desse mesmo capítulo, quando Jesus Cristo repreende o vento, repreende o mar, quando Jesus acalma uma tempestade, os discípulos de Jesus ficaram
possuídos de temor e perguntaram assim: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então vejam que os próprios discípulos de Jesus, eles ficaram atemorizados diante de um grande milagre. O problema é a resposta à pergunta ao tema da mensagem de hoje: o que fazer diante de um grande milagre? E em primeiro lugar, a primeira atitude que você pode ter diante de um grande milagre é você não querer a Jesus. É por isso que no versículo 37, que nós acabamos de ler, diz assim: todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles. Sabe por quê? Porque um verdadeiro milagre, esse milagre não somente nos remete ao senso de culpa, mas esse milagre também nos lembra quem verdadeiramente nós somos. Esse milagre coloca diante de nós quem verdadeiramente nós somos diante de Deus. No texto de Lucas, também no capítulo 5, versículo 8, por ocasião do encontro de Jesus com Pedro, Pedro fala no versículo 8: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Este é o sentimento que Pedro tem diante da santidade de Jesus. Este é o sentimento que Pedro tem diante da sensação de culpa que ele tem, e o mesmo sentimento que Pedro tem, o mesmo sentimento que esse homem teve, é o sentimento que aqueles homens que pediram para que Jesus saísse de suas terras tiveram: sentimento de culpa. Mas quando você tem um sentimento de culpa, você pode sempre ter duas atitudes: ou você se espanta e reconhece quem você é diante de Deus, ou você se espanta e acha que ainda continua sendo a melhor de todas as pessoas sobre a face da terra. Isso porque a beleza, ela realça a feiura. A perfeição imaculada sempre desmascara a nossa imperfeição. Quando nós olhamos para a vida dos mártires da igreja, quando nós olhamos para a vida dos santos da igreja, quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, nós observamos e nos atentamos ao nosso vazio, nós olhamos o nosso infortúnio. O problema é que muitas vezes, quando eu ouço um pastor pregando sobre o pecado, pregando sobre o erro, pregando sobre a minha falta de amor para com as pessoas, pregando sobre a minha falta de misericórdia, de compaixão e de bondade para com as pessoas, muitas vezes eu, ao invés de procurar chegar mais próximo de Jesus, reconhecer os meus erros, eu vou procurar encontrar um outro pastor que não esteja falando sobre isso, ou que pelo menos não seja o ponto principal dele falar sobre o perdão de pecados em Jesus Cristo. E aí, quando eu encontro este pastor que não é usado, que não, às vezes não está neste tema tão importante, aí eu olho para esse pastor e falo: esse sim, porque esse pastor deveria ser um exemplo para todos os outros pastores, e esse pastor sim deveria ser aquele que está pregando em todos os púlpitos da igreja. Porque no fundo, você sabe que ele não está falando sobre os teus erros, ele não está falando sobre uma mudança de vida para você, ele não está falando que você vive como um impenitente, apesar de dizer que é um cristão. Homens e mulheres, ainda hoje, não apenas nessa época do texto que nós acabamos de ler, mas ainda hoje, procuram se livrar de Cristo. Procuram, quando ouvem um sermão, quando percebem que o Evangelho está certo, porque aponta as suas falhas, aponta as suas imperfeições, aponta as suas impurezas, eles procuram e apontam os pecados que são revelados,
eles sentem-se envergonhados, eles sentem-se aterrorizados, assim como os homens desta cidade quiseram se livrar de Jesus Cristo, porque os nossos pecados nos mostram o quão nós somos desprezíveis, o quão nós somos miseráveis, e a presença de Cristo, que é santa, para nós nos mostra isso e nos mostra que somos pecadores. A presença de Jesus desmascara quem nós somos e esquadrinha o nosso interior, o mais profundo do nosso interior. E é por isso que a nossa natureza humana, a tendência da nossa natureza, é quando nós estamos ouvindo um sermão que fala sobre o nosso pecado, que fala sobre o nosso erro, que fala sobre a nossa ignorância espiritual, nós muitas vezes queremos fugir desse sermão, procuramos evitar esse sermão, ao invés de darmos ouvidos a ele, para que nós possamos endireitar a nossa vida. Porque o primeiro passo para nós endireitarmos a nossa vida diante de Deus é termos um encontro real com Cristo. Mas se você fala assim, eu já tive um encontro com Cristo, eu não preciso mais, você precisa se lembrar que o teu encontro com Cristo, ele tem que ser dia após dia. Porque todos os dias nós cometemos, através dos nossos pensamentos, através dos nossos atos, através das nossas palavras e através das nossas intenções, pecados contra o Espírito Santo de Deus. E é Ele que nos dá a consciência de culpa. E ainda assim que o Espírito Santo nos dá a consciência de culpa, você precisa se aproximar dele, porque o mesmo que te dá a consciência de culpa, ele pode remover a culpa da tua consciência. Quando você se arrepende do teu pecado de todo o coração, por pior que você tenha sido no teu passado, por mais profano que você tenha sido, por mais encardido que você tenha sido, ainda assim, quando você se arrepende, como eu falei para um irmãozinho precioso nessa semana, Deus lança os teus pecados no mar do esquecimento. E você só precisa fazer duas coisas: acreditar e permitir que Ele o faça. Queridos, ao invés de você fugir da palavra de Deus, que mexe com as tuas estruturas, que te joga na tua cara quem verdadeiramente você é, que mostra para mim que eu sem Jesus eu não sou nada, porque eu sou terrivelmente pecador. Você precisa, quando ouve essa mensagem, agradecer a Deus e pedir para que Ele complete a obra dele dia após dia na tua vida. Mas, reverendo, o que mais eu devo fazer após um milagre? O texto continua, queridos, e ele nos apresenta um segundo ponto, versículo 38, que diz assim: o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Queridos, quando somos impactados por um milagre, em primeiro lugar, nós podemos não querer Jesus. Mas em segundo lugar, e totalmente ao contrário disso, nós podemos querer Jesus. Vejam que a questão que eu quero destacar aqui para você. O texto nos fala que enquanto uma cidade inteira não quis ir a Jesus, pelo contrário, ainda pediu para que Jesus saísse da sua cidade. Como falam, colocou Jesus para correr. Porque o texto fala que logo em seguida Jesus se despediu e entrou de novo no barco e voltou.
Então Jesus imediatamente saiu dos seus termos. Mas ainda que uma cidade inteira não quis estar perto de Jesus, quis. Um homem apenas se dispôs a estar perto de Jesus. Às vezes você pode estar sozinho no teu trabalho. Às vezes você pode estar sozinho na tua faculdade, na tua escola. Você pode estar sozinho na tua vizinhança. Às vezes você pode estar sozinho no meio dos teus familiares. Às vezes você pode estar sozinho em qualquer lugar onde você é cristão e as pessoas de lá não estão. Você pode ser mas já basta. Já é o suficiente. Vejam que coisa interessante que o texto mostra para nós. Versículo 35. De novo. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Vejam que interessante. Aquele homem só quis se aproximar de Jesus, só se assentou aos pés de Jesus e posteriormente quis acompanhar Jesus depois que ele recuperou o juízo. Enquanto ele estava louco, ele odiou a Jesus, ele quis se livrar de Jesus, mas quando ele recuperou o juízo, ele quis estar próximo de Jesus. E ele não apenas quis estar próximo de Jesus, mas ele se assentou aos pés de Jesus. E no versículo 38 nos diz que ele rogou para Jesus que queria estar com ele. Sabe o que te faz rejeitar a Cristo Jesus? Não é o teu juízo, é a tua loucura que te faz rejeitar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Agora, sabe que uma outra coisa que me deixa fascinado nesse texto é que o motivo pelo qual esse homem está pedindo permissão para acompanhar a Jesus. Aquele homem quer abandonar tudo e segui-lo. Sabe por quê? Porque aquele homem não foi curado apenas no seu corpo, na sua mente, mas aquele homem foi curado também em seu coração. Aquele homem foi curado também em sua alma. Aquele homem foi curado em seu espírito. Não apenas ele, pela misericórdia do Senhor, a graça não o libertou do seu terrível problema, mas a graça divina o alcançou e fez uma obra sólida em seu coração. É por isso que ele quer estar caminhando junto com Jesus. E todo aquele que é regenerado em seu coração, ele é agradecido a Cristo e ele expressa gratidão. Aquele que verdadeiramente é regenerado em seu coração, ele tem o desejo de expressar gratidão ao Senhor. Ele tem o desejo de se aproximar cada vez mais do Senhor. Ele tem o desejo de cada vez mais conhecer quem é o Cristo que o libertou do império das trevas. Antes, ele era um endemoniado, ele era um selvagem, ele era perigoso, ele morava no cemitério, ele cortava sua própria carne, ele partia as correntes e as cadeias que lhe eram presas através delas, por causa de sua violência. E nós não podemos nos esquecer que também ele vivia o alijamento social, porque com certeza ninguém quer ser amigo de alguém que tem todas essas atitudes de violência, que está
cercado de demônios, que dorme em cemitério. Então, certamente, isso o texto não nos apresenta, mas nós podemos tirar do texto que, diante de tudo isso, aquele homem também sofria de solidão. Ele não tinha paz. Ele era temido em virtude da sua violência. Ele era rejeitado. Ele era odiado pelo povo e provavelmente ele odiava a si mesmo por conta de tudo que lhe acontecia, a ponto de ele mesmo massacrar o seu próprio corpo, a ponto de ele mesmo querer cortar o seu próprio corpo, tendo em vista que ele não encontrava paz, e menos ainda aqueles que viviam ao seu redor. Mas teve um dia na história desse homem que ele se encontrou com Jesus de Nazaré, o carpinteiro, e em apenas alguns minutos ele realiza aquilo que ninguém havia conseguido, aquilo que há muito tempo ninguém via. Ele estava assentado, vestido e em seu perfeito juízo. Vestido porque ele também arrancava suas roupas. E estava em seu perfeito juízo. Aquilo que nem familiares, nem aqueles que podiam no passado ter sido amigo dele, nem a junta médica da cidade de Gesara, nem ninguém havia conseguido até aquele momento. Jesus, o carpinteiro de Nazaré, conseguiu. E aí o que acontece? Aí nós vamos para o terceiro ponto da nossa noite. Reverendo, o que fazer diante de um milagre? Você primeiro pode não querer se aproximar de Jesus. Você segundo pode querer se aproximar de Jesus. E em terceiro lugar, você pode anunciar todas as coisas que Deus fez em sua vida. Versículo 39. Então, foi ele, vamos ler o versículo todo. 39. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus não apenas compra a sua liberdade física, liberdade espiritual. Jesus não apenas retira dele o fardo pesado dos seus ombros. Jesus não apenas tira dele a terrível sensação de culpa, mas Jesus tira dele também o temor da morte e da sepultura também. Mas sabe o que é de mais especial, que certamente encheu o coração daquele homem de alegria? Jesus mostra para ele que ele é amado por Deus. Jesus mostra para ele que ele é amado por Deus. É por isso que não existe, queridos, uma sensação mais maravilhosa e mais gloriosa do que ter a presença do próprio Deus na vida do cristão. Do que saber que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que está assentado no alto e sublime trono, que recebe toda a adoração dos anjos que dizem: Santo, 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 Santo é o seu nome, que faz do céu o seu trono e da terra o estrado dos seus pés, aquele que tem em suas mãos a chave da morte e da vida, aquele que tem o domínio sobre todo o céu, sobre toda a terra e também sobre todo o inferno, aquele que é o Senhor da história, habita dentro de homens e de mulheres como nós, através da pessoa maravilhosa e bendita do Espírito Santo.
Agora, tem outra coisa fantástica que eu quero destacar desse texto com vocês também. Ele comete um engano aqui. Porque ele acha que para que ele pudesse ter a presença de Jesus, ele precisava estar fisicamente junto dele. Mas Jesus mostra para ele, Jesus mostra para você, e Jesus mostra para mim que a presença física de Jesus, ela não é essencial. Sabem por quê? Aliás, quando o apóstolo João, quando ele está exilado lá na ilha de Patmos, que faz por volta do ano 90, 95, a ilha de Patmos, que é localizada lá na costa de Éfeso. João foi exilado pelo imperador Diocleciano, e ele escreve lá o livro de Apocalipse, e lá no capítulo 1, versículo 13, que aliás você que recebeu a liturgia também, você leu esta noite. Ele diz no Apocalipse que o Filho do Homem está com vestes talares, ele caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, querendo dizer que Cristo caminha no meio da igreja como o seu pastor, como o seu mestre, como o seu sacerdote. E aí você pode falar assim, mas Jesus está caminhando aí no meio da igreja presbiteriana do bairro do Limão? Não, meu irmão, Jesus caminha no nosso meio, nós que estamos aqui transmitindo do templo, mas Jesus também caminha no meio da tua casa agora, no meio de você e dos teus, onde você está aí agora, porque no momento que a pregação da palavra de Deus está sendo exposta, o próprio Senhor Jesus está caminhando no meio do seu povo, para trazer ao seu povo libertação, para trazer ao seu povo graça. E ainda que você não esteja aqui no templo juntamente conosco, Ele está caminhando juntamente com você, aí onde você está me ouvindo. Queridos, quando somos impactados pela palavra de Deus, e esse é o maior milagre. Tema da mensagem de hoje, o que fazer após o milagre. A pregação da palavra de Deus é um milagre também. Porque a pregação da palavra de Deus é a revelação de Deus, do Logos, o Logos que é a verdadeira palavra, o Verbo encarnado que é Cristo Jesus. E a pregação da palavra de Deus a nós também é um milagre. Então, uma vez que nós somos impactados pela palavra de Deus, nós podemos ter 3 atitudes diferentes. E você que me ouve nesta noite, você pode ter 3 atitudes diferentes. A primeira delas é você querer se aproximar de Jesus. A segunda delas é você querer se afastar de Jesus. Mas se você quiser se aproximar de Jesus, não se esqueça do terceiro ponto, que é anunciar a todos aquilo que Deus fez por você. Queridos, não apenas não queira se afastar de Jesus, mas queira se aproximar de Jesus e queira anunciar a todos o que Deus fez e o que Deus tem feito por você. Qual tem sido a tua atitude? Sinceramente, a minha oração é que a tua atitude seja representada pelo hino que você, que recebeu a liturgia, cantou esta noite, de número 309. Que a tua atitude seja: proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai, contai que lá dos altos céus desceu Jesus, por nós sofrendo a morte nefanda, cruz, agora ressurreto, sobre o trono está, e é Deus de toda graça, que de graça tudo dá. Amém.
Queridos, nós vamos ter mais uma canção, logo em seguida eu faço mais uma oração, impetro a bênção, você ouve o pós-lúdio e logo em seguida eu tenho mais um recado para dar para você. Preste atenção, ao você ouvir a palavra de Deus, você tem duas atitudes diante dela. Você pode ficar totalmente inerte, omisso, fingir que não é com você. Mas você pode também falar assim, conforme a canção que nós vamos ouvir agora. Senhor, eu quero ser um vaso novo. Quebra a minha vida, ainda que doa que o Senhor quebre minha vida. Mas se eu estiver no centro da tua vontade, eu sei que todas as coisas vão caminhar bem para mim, e eu terei paz, e eu terei bem. Vamos ouvir agora essa canção. Cante, querido, querida, com todo o teu coração. Se você puder, feche os teus olhos. Se você estiver com alguém ao teu lado, segura na mão do teu irmão. Cante juntamente com ele ou com ela essa linda canção. E cante com todo o teu ser. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser. Senhor, que essa seja a nossa oração dessa noite, ou deste momento que assistimos esse vídeo. Que nós possamos ser mudados e moldados por Ti, Senhor. A nossa natureza quer fazer as nossas vontades. A nossa natureza quer pagar o mal com o mal. Nós muitas vezes queremos dar o troco para aqueles que nos ofendem. Muitas vezes nós não queremos perdoar, nós não queremos amar, nós não queremos agir com misericórdia, Senhor, mas nós precisamos lembrar que o maior perdão já foi dado por Cristo na cruz do Calvário a nós. O maior sacrifício já foi feito por Ele. Então, Senhor, o que nós precisamos é que o Senhor molde o nosso coração. Senhor, nós somos apenas o barro, e o Senhor é o oleiro. Então que Tu moldes, ó Deus, a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida consoante a Tua santa e soberana vontade. Senhor, nós não queremos isso, é verdade,
nós queremos andar conforme nossas próprias vontades. Mas, Senhor, a nossa luta é constante, é dia após dia. Então ajude-nos, ó Deus, para que nós possamos crescer em graça, para que nós possamos crescer em amor, para que nós possamos crescer em bondade, em misericórdia e em paz. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso soberano Salvador, Jesus, o Cristo, nosso Redentor, o nosso maior e melhor amigo, e que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero dar um recado apenas, que é para você. Você que não é membro da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, ou você pode ser que você não seja membro, mas você faz parte do nosso grupo de WhatsApp. Pois bem, vocês que nos acompanham, ouvem sempre nós falarmos assim, você acompanhou a liturgia, você que teve a oportunidade de prestar o teu culto a Deus, e você que não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, pode falar assim, puxa, como eu gostaria também de receber uma liturgia todo domingo que tivesse culto, para que eu possa, ou sozinho, ou juntamente com a minha família, prestar um culto a Deus e também preparar o meu coração para ouvir a pregação da palavra. Pois bem, você está vendo aí, a partir de agora, 1, 2, 3 já. Pois bem, esses meus queridos. Você já está vendo aí o número do nosso WhatsApp. Esse WhatsApp é o WhatsApp da igreja, para as pessoas que não fazem parte do grupo da igreja. Você que já faz parte desse WhatsApp, você deve estar recebendo mensagens, os nossos avisos, os links, as pregações e os boletins também. Mas se você fala assim, eu não faço parte da igreja, eu não recebo, você pode entrar aí, mande uma mensagem para nós, que nós vamos incluir você na lista, para que você todo domingo possa receber a liturgia, possa receber os recados, possa receber as devocionais, e para que você seja abençoado em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. Amém.